Fala pessoal, mais um podcast aqui, nosso DataCast. No DataCast de hoje eu vou entrevistar a Fernanda Santos, tá? E eu não vou falar nada dela, vou passar a palavra aqui para ela, que a Fernanda é bem conhecida na comunidade, né, Fernanda? Já fez várias palestras aqui. E hoje aqui o assunto passa com ela, gente. Eu vou perguntar um pouco sobre a vida dela, sobre a trajetória profissional. Fernanda, primeiro quero te agradecer, né, por ter aceitado participar aqui do nosso bate-papo. E é isso, fala um pouquinho também para a galera aqui, quem é a Fernanda, de onde você veio, onde você mora. Fala um pouquinho sobre você antes de entrar no assunto mais profissional. Tá certo. Olá, pessoal, tudo bom? Queria agradecer também o convite. Para mim é sempre uma honra participar da comunidade Minerando Dados. Foi onde começou a minha história, né, a minha carreira aí em ciências de dados. A gente vai falar um pouquinho sobre isso no decorrer. Mas eu sou Fernanda, sou natural. Na verdade, eu sou natural de Paulista, Pernambuco, mas morei aí até recente em Igaraçu, que é uma cidade, que é região metropolitana aqui do Recife. Hoje eu estou morando em Recife, sou pernambucana, sou apaixonada por cuscuz. Quem é do Nordeste aí vai entender. Toda vez que eu vou dar palestra, eu falo isso, que sou apaixonada por cuscuz, amo cuscuz. Então, assim, tenho até uma camisa que é cuscuz é melhor que muita gente. Eu tenho a camisa eu tenho a camisa e o relógio com essa frase. Então, já fica aí essa minha característica. E é isso, sou formada em gestão da informação pela UFPE e venho aí trabalhando na área de dados desde 2016, mais ou menos. Peraí, você é formado em gestão da informação. Olha que interessante, Fernanda. Gestão da informação. Gestão da informação, olha, isso aí é um ponto legal. À medida que você está falando de algumas coisas aqui que me chama a atenção, eu vou perguntar mais. Como é que foi essa graduação? Assim? O que faz a pessoa que forma em gestão da informação? Tá bom, vamos lá. O gestor da informação, a gestora da informação, é a pessoa que fica ali, que consegue, né, conversar entre a TI e o negócio. É um curso que não é 100% tecnologia, não é 100% humanas, é interdisciplinar, né? A gente paga disciplinas de administração, disciplinas de TI, são poucas, né? Pelo que eu lembro, eu paguei lógica de programação, paguei base de dados e arquitetura e usabilidade de sistemas. Inclusive, meu TCC foi nessa área de arquitetura e usabilidade. Tem cadeiras de biblioteconomia também, indexação, catalogação. Então, o gestor é aquela pessoa que consegue aí caminhar entre a área de negócios e a área de TI. Ele não sai da graduação programador, a gente não aprende a programar. Eu aprendi a programar aí bem depois, vendo videoaulas e lendo livros, mas a gente tem a lógica, né? A gente paga a lógica de programação, então a gente sai com esse conhecimento do que seria um algoritmo, como que funciona o algoritmo, mas para por aí. A gente não paga programação 1, 2, nada disso. Então, o gestor da informação é essa pessoa que consegue trabalhar nas mais diversas áreas, fazendo esse papel aí de levar para a TI o que é que o negócio precisa, né? E consegue trabalhar nas mais diversas áreas. Eu tenho colegas que foram para administração, colegas que foram para tecnologia, colegas que foram para biblioteconomia. Então, assim, você tem essa liberdade de escolher. E eu escolhi GI justamente porque eu não queria fazer essa graduação 100% técnica, mas também eu não queria fazer uma graduação 100% humanas. Eu queria realmente ter esse meio aí para eu conseguir sair da faculdade tendo essa habilidade, digamos assim, de conseguir conversar com o negócio, né? Porque, principalmente na área de dados e ciência de dados, é muito importante que a gente saiba conversar com a pessoa de negócio para tentar entender o problema que precisa ser resolvido ali, né? Eu acho que é uma característica importante aí para quem deseja ou para quem está nessa área de ciência de dados. Então, foi essa a minha graduação.
Eu gostei muito, então, assim, se você quer um curso que não vá ser nem 100% exatas ali, nem 100% humanas, é um bom curso porque ela é multidisciplinar e você vai ver, vai passar por diversas áreas ali e conhecer diversas áreas. Então, eu gostei muito da minha graduação, sendo que eu tinha esse pensamento também, essa síndrome da impostora, digamos assim. Eu tinha esse negócio de que programar não era para mim. Eu lembro que eu falava muito isso na época da faculdade. Eu dizia, programar é muito difícil, não vou ser programadora, não quero programar. Então, eu tinha isso, e talvez isso tenha ajudado também eu escolher um curso que não fosse ali avançar na programação, mas que depois, com o tempo, eu vi que não era nada disso, né? Que programação não é esse bicho de sete cabeças, que é possível sim programar, aprender a programar e tudo mais. Então, isso foi melhorando com o tempo até chegar no dia em que eu vi que era possível sim, que eu podia aprender a programar e ser desenvolvedora. Entendi, que legal. E como é que foi isso, né, Fernando? Assim, seu primeiro trabalho depois que você formou, qual que foi? Como é que foi? Bom, então, como eu tinha essa veia assim para a TI, eu sempre soube que eu queria ser da área de tecnologia. Eu só não sabia qual área da tecnologia, porque tecnologia é um mundo, né? A gente pode ser de infra, a gente pode ser desenvolvedor, então a gente pode ser da área de segurança da informação. Então, tecnologia é um mundo. Então, eu sempre soube que eu queria TI, mas eu não sabia o quê. Então, eu tive algumas oportunidades na faculdade de estagiar. Então, meu primeiro estágio foi na área de projetos, era uma empresa da área jurídica, que tinha lá a área de dados, de desenvolvimento e tal, mas eu ficava ali um pouco em projetos, na operação, conhecendo a operação e tudo mais. Depois eu tive a Uhum. oportunidade de estagiar na área de infraestrutura, e assim, eu lembro que eu não sabia, eu nunca tinha formatado um computador na minha vida, e aí eu cheguei lá, eu passei nessa seleção, mas eu lembro assim que eu fui muito sincera, sabe? Eu disse, ó, eu não sei, mas eu quero aprender. Eu tenho muita vontade de aprender. Então, se for me dada a oportunidade, eu vou dar o meu melhor aqui. Então, eu consegui essa oportunidade de estagiar na área de infra. Foi onde eu aprendi a formatar computador. Eu lembro que eu queimei fonte demais. Era, era 220, era 110, eu ligava no 220. Então, assim, aprendi muita coisa nessa área de infra, mas ainda não era o que brilhava os olhos, digamos assim. E ali eu estava explorando, eu estava tentando entender o que é que eu queria seguir, qual seria a minha carreira. E aí eu passei 6 meses nesse estágio de infra e consegui um de testes de software na área de qualidade. E aí eu fui para esse estágio. Eu lembro também que de cara assim eu já não gostei muito da área de teste, mas eu fiquei ainda lá uns 4, 5 meses, eu acho. E aí eu já estava no final da faculdade, esse era o meu terceiro estágio, eu já estava ali perto de me formar e eu tinha que arrumar um emprego. Já não podia mais estagiar, tinha que arrumar um emprego, ainda não tinha achado nada que eu dissesse, é isso que eu quero para mim, e vou continuar Uhum. tentando aqui. E aí eu fiz a seleção do Itaú para uma vaga, pela primeira vez, não era de tecnologia, era uma vaga de auditoria e compliance. O que é que eu fazia? Eu viajava o Brasil todo visitando as lojas parceiras do banco e chegava lá com um checklist, já sabendo o que é que eu tinha que ver, o que é que eu tinha que pontuar e tudo mais. E aí eu passei nessa seleção e fui. Entrei no Itaú, eu disse, tenho que trabalhar, né? As contas não param de chegar, vamos embora. Vamos Você conhecer uma trabalhava área mais com nova. qualidade, assim. Isso, era mais na área de qualidade. E aí eu fui. Eu não Uhum. podia mais estagiar, fui ser dessa área de qualidade lá no Itaú. Só que aí o que é que Uhum. acontece? A equipe era formada por 13 pessoas, sendo que 12 trabalhavam viajando e uma pessoa ficava aqui na base em Recife, e essa pessoa era responsável por criar os indicadores da área.
Então, ela criava no Excel alguns relatórios, alguns dashboards e enviava para a gente que estava viajando, para a gente já saber onde atuar quando a gente fosse visitar uma determinada loja. Então, eu já chegava na loja sabendo onde que eu deveria atuar, quais eram os pontos de melhoria ali naquela loja. Então, eu comecei a receber esses relatórios em Excel, esses painéis, e foi quando eu comecei a ficar curiosa, comecei a me empolgar. Eu disse, cara, isso aqui é interessante. Como será que ela faz? Até então eu não sabia nada de Excel, não sabia nada de análise de dados. E aí eu comecei eu vou tentar aprender Excel. Aí eu comecei a estudar Excel, comecei a seguir alguns canais no YouTube que dão aulas de Excel. Comecei a ver essas videoaulas, eu comecei a fazer ali o básico, uma soma, uma média, aí aprendi tabela dinâmica, aí fui fazendo os relatórios básicos ali para mim mesmo, e aí foi quando eu disse, eu estou gostando disso aqui. Aí continuei estudando, fui avançando, aí eu descobri os suplementos de BI dentro do Excel, né? O Power Query, Power Pivot e Power View, que através desses 3 suplementos a Microsoft criou o Power BI. Então, eu descobri esses suplementos dentro do Excel, comecei a fazer uns relatórios ali mais sofisticados, e aí eu cheguei para minha coordenadora e falei, né, sobre essa minha vontade, que eu estava gostando muito e que eu queria ter a oportunidade de mudar de área, de ir para essa área de indicadores, de ajudar lá a pessoa que já fazia isso. E aí ela disse, não, pode deixar, quando tiver uma oportunidade aqui, a gente conversa, eu lhe chamo. E aí depois de algum tempo, mudou também a gerência, o gerente novo que entrou, ele também era super ligado nessa área de dados, ele queria ter uma área de dados, algumas pessoas ali que fossem focadas em transformar dados em informação, e foi aí que ela lembrou, né? E aí ele me chamou, eu lembro que foi me dado até um desafio na época, eu tinha que criar um painel de cadastro de todas as lojas do Brasil. Na época a gente cuidava mais de 2.000 lojas, quase 2.000 lojas, algo assim. E a gente sabe que o Excel ele tem um limite, né, de 1 milhão e 48 mil linhas. Então eu tinha que fazer esse painel de cadastro no Excel. E aí o que foi que me salvou? Eu fiz utilizando lá os suplementos de BI, que não tem essa limitação de linhas. Então eu usei lá o Power Query, o Power Pivot e criei esse relatório. E aí eu consegui migrar de área, entrei para a área de dados, foi montada essa área de dados, para dar suporte a toda a gerência. Na época também foram contratadas novas pessoas para a área de dados, então não ficou só eu e a outra menina. Entraram mais pessoas e criou-se essa área de dados, onde a gente fazia algumas automações, criava relatórios, aprendi outras ferramentas também, a gente conseguiu levar o Power BI. Então, foi onde começou a minha carreira na área de dados. E aí, estudando, né, avançando nos estudos, eu descobri Python para análise de dados, que a gente podia fazer análise de dados com Python. E foi aí que voltou, né, aquela coisa. E aí agora? Vou programar ou não vou programar? Aprendo ou não aprendo programação? Como é que vai ser? E foi aí que eu conheci também o Minerando Dados. Conheci o blog do Minerando Dados, aí comecei a acompanhar os conteúdos, comecei a fazer algumas análises básicas, e foi aí que eu fui perdendo o meu medo de programar. Eu comecei Minerando a... Dados, pessoal, para quem não sabe, tá chegando aqui de paraquedas, era o nosso blog, né, onde a gente tem alguns conteúdos ali de Python, de Data Science, né? Isso foi meados de 2018, né? Por aí, né? Foi. Foi mais ou menos em 2018 que eu entrei para essa área de ciência de dados, né? Até então eu estava ali só no BI. Em 2018 eu comecei a estudar mesmo Machine Learning, Python e emendei aí. Entrei no curso, foi nessa época aí mesmo. Sim. E aí, então, assim, foi no curso, no DSZ, no nosso curso de Data Science, que você viu sobre Python a primeira vez ou não? Como é que você viu Python a primeira vez? Não, eu já tinha visto, eu já estava acompanhando alguns conteúdos, né, no blog e pela internet também, alguns vídeos no YouTube,
E foi quando eu vi que realmente eu ia conseguir, né? Que não era esse bicho de sete cabeças que eu fazia com relação à programação. Então, eu resolvi dar uma chance. E aí, quando eu resolvi realmente estudar valendo Python para análise de dados e entrar nessa área mesmo, que era o que eu queria, era o que eu estava gostando de fazer, aí foi quando eu resolvi entrar no curso. Eu disse, não, agora eu preciso aprofundar, eu preciso aprender mais, como que eu melhoro aqui as minhas análises. Então, foi quando eu decidi fazer o DSZ, me matriculei, e assim, a partir ali do primeiro módulo já de Python para análise de dados, de fazer análise exploratória, ali, tipo, já me apaixonei pelo conteúdo, pela linguagem e tudo mais, e disse, não, é o que eu quero para mim, me achei. Então, fiz, né, o curso todo, fiz o módulo de Machine Learning, e eu lembro que na época eu via a aula e praticava também, né, que é muito importante você praticar ali, porque você praticando você vai errar, aí você volta para a aula, vê o que foi que você errou e tudo mais. Então eu lembro que eu praticava muito na época para conseguir absorver o conteúdo, e depois disso, depois que eu terminei o curso e tudo mais, que eu vi que eu queria seguir carreira aí nessa área de ciência de dados, foi quando eu resolvi entrar no mestrado. Aí veio uma outra fase da minha vida, que foi a fase do mestrado. Uhum. A fase do mestrado. Então, vamos lá, peraí, vamos parar um pouquinho aí, antes de chegar no mestrado. Depois você fez o curso ali, aí você assim, apaixonou por essa área de dados, e como é que foi isso? Aí você falou, quero ser cientista de dados. Você chegou a buscar a colocação nessa área de cientista de dados, para ser uma cientista de dados antes do mestrado ou depois? Como é que foi isso? Não, para cientista de dados foi depois, que assim, quando eu passei no mestrado foi em 2019. Eu passei para a segunda entrada, ou seja, eu ia começar em agosto de 2019. E aí eu tive que tomar uma decisão muito difícil, que foi continuo trabalhando ou saio do trabalho para me dedicar ao mestrado. Porque como eu não venho da ciência da computação, né, eu não fiz um curso de tecnologia, eu tinha muito esse medo de não dar conta, porque o meu mestrado ele é em ciência da computação com foco em inteligência computacional, em machine learning. Então, eu tinha esse medo de não conseguir pagar as disciplinas, de ter essa dificuldade, porque, por exemplo, eu não tive estatística na minha graduação. E estatística a gente sabe que é muito importante, né, nesta área de ciência de dados. E eu ia pagar estatística no mestrado, justamente porque eu não paguei na graduação. Então, eu tive que tomar essa decisão muito difícil, que foi sair do Itaú. Então, eu pensei bastante aí e resolvi sair, pedir, né? E para me dedicar aí, pelo menos um ano no meu mestrado, que era o tempo que eu tinha para pagar as disciplinas. Eu ganhei bolsa também, então eu tomei essa decisão de sair. Então, eu passei aí um tempo fora do mercado, eu lembro que eu paguei aprendizagem de máquina, paguei estatística, agentes inteligentes. Então, paguei essas disciplinas que eu considerava as disciplinas mais pesadas, né? E aí, depois que eu paguei essas disciplinas, eu resolvi voltar para o mercado. Eu disse, não, acho que agora eu consigo voltar para o mercado, porque eu sempre gostei de mercado, né? Eu estou aqui tentando juntar academia com o mercado, porque mercado é algo que eu gosto muito. Então, eu disse, vou voltar e quero voltar como cientista de dados. Legal. Então, foi aí que eu comecei a procurar vagas de cientista de dados aqui em Recife. E aí eu vi uma vaga em uma empresa aqui do Porto Digital, me candidatei, a vaga tinha um teste prático, eu tinha que fazer lá uma análise de dados com a base que eles passaram lá e algumas tasks, né? Tinha algumas tarefas que eu tinha que resolver com aquela base de dados. Tinha até uma que era web scraping, e eu nunca tinha feito web scraping, então eu fui atrás também, pesquisei, para fazer essa atividade que eu acho que não era obrigatória, não lembro agora, mas tinha uma que não era obrigatória, não lembro se era essa ou se era do modelo de machine learning. Mas tinham algumas atividades ali que eu precisava resolver
com a base de dados que eles me forneceram. Então, assim, o curso, né, eu já tinha feito o curso, então me ajudou demais a resolver esse desafio. Então, eu fiz esse desafio, aí depois você tinha que ir lá e explicar o seu raciocínio, por que que você tomou determinada decisão, por que que você foi por esse caminho e não por esse. Então, teve essa segunda etapa, onde eu fui lá e expliquei sobre todo o caminho, todo o passo a passo que eu fiz no meu código. Uhum. E aí depois eles me deram o resultado que eu tinha sido aprovada. Então foi o meu primeiro emprego como cientista de dados. Eu entrei, comecei em março do ano passado, foi em março do ano passado, e aí peguei projetos bem legais, é uma consultoria essa empresa, então peguei projetos muito legais, onde eu aprendi bastante. Eu passei 6 meses lá, e eu costumo falar que esses 6 meses, assim, eu tive um aprendizado, acho que de uns 2 anos, porque eu Uhum. aprendi muito, eles confiam muito, assim, nos funcionários, então eu tinha total liberdade de rodar ali o código, de testar, de trazer coisa nova. Então, eu aprendi bastante e fiquei muito feliz com o meu primeiro emprego como cientista de dados, né? É, e aí, depois de 6 meses, eu tive a oportunidade de participar de uma outra seleção. é, Participei e também estavam procurando uma pessoa que tivesse conhecimento de Power BI, né, na área de visualização de dados, mas que também tivesse conhecimento na área de ciência de dados. Então, eu lembro que Uhum. na minha entrevista fizeram perguntas tanto da parte ali de Power BI como da parte de ciência de dados, de machine learning, sobre o entendimento de alguns modelos, onde aplicar cada coisa, né, classificação, regressão. E aí eu passei e é onde eu tô hoje, trabalhando e estou em um projeto de ciência de dados. Então, assim, eu consegui juntar duas coisas que eu gosto muito, que é visualização de dados e ciência de dados. Então, assim, às vezes aparece projeto na parte de visualização e tem projetos na parte de ciência de dados. Às vezes, em um mesmo projeto, você tem a oportunidade de trabalhar nas duas áreas aí, né? A parte de visualização e a parte de ciência de dados, que se complementam. Então, hoje eu estou continuo aí trabalhando como cientista de dados. Legal. Fernanda, e fala um pouquinho mais, só voltando um pouquinho, como é que foi esse primeiro processo seletivo seu para cientista de dados? Porque, assim, às vezes as pessoas ficam naquele medo, né, de participar de um processo seletivo, acham que não sabe tudo que uma vaga pede. O que que você acha disso? Como é que foi no seu caso? Então, eu acho que é normal a gente sentir esse medo, né, de achar que ainda não está pronto, e eu acho que a gente nunca vai estar pronto mesmo, porque é uma área que tem atualização todo dia, se a gente olhar todo dia tem algo novo, tem uma biblioteca nova, tem uma ferramenta nova, então, assim, se a gente for esperar estar pronto, a gente nunca vai tentar uma vaga. Então, eu acho que é normal ter esse sentimento, mas a gente tem que tentar, a gente tem que, até mesmo para a gente saber e para a gente se avaliar, né? Como é que eu estou perante o que o mercado está pedindo. Então, assim, Uhum. eu me candidatei, eu tinha esse medo, porque, assim, até então, eu nunca tinha sido contratada como cientista de dados, era a minha primeira tentativa. E aí, quando eles passaram esse desafio, eu acho que é normal também a gente sentir, mas será que esse é o melhor caminho? Será que não tem um jeito melhor de resolver isso aqui e tal? E assim, a dica que eu dou é façam do melhor jeito que vocês podem, com o conhecimento que vocês têm, é aquela coisa, e deixa a empresa avaliar, a gente também não pode ficar se sobrecarregando. Eu lembro que eles me deram uma semana para eu fazer esse case. E eu acho que 2 ou 3 dias eu fiquei ali só tentando maturar o problema, sabe? Tentando entender o que a base de dados, o que é que eu poderia fazer, que análises seriam interessantes, como fazer tal tarefa. Então, assim, Uhum. que é o que a gente fala, né? A gente tem que ter esse entendimento do negócio. A gente não pode também já chegar com a mão na massa, mexendo nos dados, sem saber o que é para fazer, sem saber onde eu quero chegar. Então, eu lembro que eu fiquei dois dias e meio, quase 3 dias só nessa. Aí eu fiquei preocupada, tipo, será que vai dar tempo quando eu começar a codar aqui?
Mas eu tive essa preocupação de anotar muita coisa, de pesquisar sobre o assunto, sobre o tema, e anotar, né, o passo a passo, o que é que deveria ser feito para eu chegar ali naquela resposta que eles estavam pedindo. Então, eu lembro Uhum. que eu anotei muito, anotei bastante, e depois eu fui para o código. Eu tenho esse costume de anotar o que é que precisa ser feito, até mesmo para eu não esquecer nada importante. Então, eu anoto tudo, eu tento ali entender o máximo possível e depois eu vou para os dados e ali tento explorar e fazer as análises que eu preciso. Então, eles me deram uma semana, eu fiz esse passo a passo, né? Fiz o código e entreguei. Assim, entreguei sabendo que eu fiz com o conhecimento que eu tinha naquele momento. Então, Legal. o conhecimento que eu tenho é esse, o que eu posso fazer é isso e entreguei. E aí fica a cargo, né? O que eu costumo dizer é a gente faz o melhor que a gente pode e a empresa decide se é o perfil que ela está procurando ou não. A gente não pode dizer, eu acho que não é a gente que tem que dizer isso, sabe? Ah, eu não estou pronta agora ou eu estou pronta agora. Não, é uma via de mão dupla, tem que dar match ali. A empresa tem que gostar de você e você tem que gostar da empresa. O que eu Ok. falo é que em uma entrevista de emprego não é só a empresa ela entrevistando, é você conhecendo a empresa também, para saber se você Uhum. vai gostar da cultura da empresa, de como que ela se comporta perante o mercado. Então, assim, é uma via de mão dupla. Então, eu enviei e esperei aí o resultado sair, e logo em seguida eu tive a resposta de que eles gostaram e eu ia passar para a próxima etapa, que era ir lá e explicar o que eu fiz. E aí foi uma outra etapa aí, né, que eu cheguei lá e tinha que explicar o meu raciocínio, o meu passo a passo, o porquê eu removi determinado dado ou não. E assim, aí foi mais fácil, por quê? Porque eu já tinha tudo, como eu já tinha feito aquele passo lá atrás de escrever e tentar entender, então meio que eu já Uhum. tinha o script na cabeça, né? Eu fiz isso porque eu acho que essa é uma etapa importante na análise de dados, ou eu não fiz porque eu acho que a gente não deve retirar, deve aqui segurar o máximo possível e caso sim a gente remove. Então assim, como eu já tinha feito esse exercício, já tinha colocado no papel o porquê que eu estava fazendo cada coisa, foi mais fácil Uhum. chegar lá e explicar. Então, essa parte de explicar para mim foi mais tranquila. Mesmo assim, acho que é normal a gente ficar nervoso. Eu estava nervosa. Tipo, será Sem que o que eu dúvida. fiz é o certo mesmo? Ou será que tá tudo errado? Vai que ele diz, não, Fernanda, o que você fez está errado, teria que fazer isso aqui. Mas assim, é aquela coisa, eles estão lhe testando ali, mas eles sabem que você não é especialista na área, nem no negócio. Eu lembro que a Uhum. base de dados eu acho que era da área de alimentos, alguma coisa assim. Eu não sou especialista em alimentos. Então, você Uhum. vai pelo seu conhecimento ali de dados, do que você sabe que deve ou não ser feito, mas você não é especialista no negócio. Ele quer saber ali como que é o seu raciocínio em resolver determinado problema, qual foi o passo a passo que você seguiu. Não Uhum. necessariamente vai estar 100% correto. Então, eu acho que a gente tem que tentar mesmo, mesmo a gente nunca vai achar que está pronto para uma vaga, até porque tem vaga por aí que pede 1 milhão de coisas, então a gente nunca vai ter esse 1 milhão de coisas. É, Uhum. Alguns especialistas dizem, né, que se você acha que você preenche 70% ali, 60%, só vai. Não precisa saber tudo que eles estão pedindo, não. Uhum. É como eu falei logo no começo, quando eu tentei lá o estágio, o que eu falei foi, ó, eu não sei, mas eu quero aprender. Se me ensinar, eu vou fazer. Então, assim, nem tudo a gente vai saber. Tem muita tecnologia nova, e não tem como a gente saber de tudo realmente. Eu tenho um colega que ele fala assim: eu sei, eu sei lógica de programação, né? Eu sei programar. Então, assim, hoje eu programo em Python. Amanhã pode ser que a linguagem da ciência de dados seja, sei lá, não é Python. A empresa está pedindo um Scala. Eu nunca Uhum. programei em Scala, mas eu sei lógica de programação. Eu sei como é que funciona ali. Então, é aquela coisa. Me dê aí uma semana, 10 dias e eu vou aprender Scala. Porque o que vai Sim. mudar é a sintaxe, né? Uhum. Programar a gente sabe, o que vai mudar ali é a sintaxe. Uau. Então, não tem isso de, porque eu não sei, eu não vou me candidatar. Não, a gente tem que se candidatar mesmo e ver no que vai dar. Boa. Legal.
E teve alguma experiência assim, que você não passou, de algum processo seletivo que você não conseguiu e teve algum aprendizado com isso, alguma coisa assim? Para a ciência de dados, porque assim, o meu primeiro foi esse do Por Digital. Eu lembro que Uhum. assim, eu tinha tentado outras. é, Em alguns casos eu já recebi assim, não infelizmente você não tem o perfil, então a gente não vai seguir com o processo. Eu lembro que em algumas vagas de cientista de dados eu recebi isso. Eu não sei, eu não sei como é que eles fazem, né, essa avaliação. Muita empresa tem essa questão de fazer um teste técnico, mas algumas já corta ali quando vê que você não tem uma formação em tecnologia e tal. Então, em alguns Uhum. casos, eu recebi essa resposta de não bateu com o perfil e a gente não vai continuar aqui com o processo. Então, assim, teve alguns nãos e uma outra frase que eu costumo falar, eu sou muito de frase, tá? Eu acho que eu vou falar algumas frases aqui, mas uma frase que eu costumo Então, dizer claro. o segredo da vida é aprender a ouvir não. Porque assim, se a gente Boa. desistir no primeiro não, a gente nunca vai conseguir. Se eu tivesse desistido no meu primeiro não, eu não estaria onde eu estou hoje. Então, o segredo Claro. é aprender a ouvir o não. No momento certo, na hora certa, vai chegar. Então, assim, às vezes a gente recebe 50 nãos para receber um sim. Mas o sim veio na hora certa, no momento certo. É aquela coisa, né? Quando a oportunidade chegar, a gente precisa estar preparado. Então, a cada não, a gente não pode parar de estudar e nem de se preparar. Recebi um não hoje, beleza, vou continuar estudando. Que amanhã vai ter uma outra oportunidade, e talvez a de amanhã seja o meu sim. Mas para eu receber o sim, eu tenho que estar preparada. Então, a gente não pode parar de estudar e, assim, muita gente diz, ah, não, não vou focar aqui porque não é para trabalhar nessa área, essa área não é para mim. Não, se você quer, se você acha que se você gosta da área, que você tem aptidão, é continuar. Porque eu Uhum. recebi vários nãos, mas eu nunca desisti. Então, principalmente se é o primeiro, tem muita gente querendo mudar de área, né? Sair de uma área e vir para a ciência de dados. Principalmente se é o primeiro. Então, assim, o que eu digo é que foi muito importante para mim também é o portfólio, é a gente mostrar que a gente está preparado, mesmo a gente não tendo a formação em tecnologia. Então, eu compartilho muito conteúdo no meu LinkedIn, tem alguns vídeos no YouTube. Então, eu sempre procuro participar de comunidade, compartilhar conhecimento. E às vezes a gente acha que o que eu aprendi hoje é muito simples, não vai ajudar ninguém, não, é coisa boba. E Uhum. deixa guardado. Não, tem uma outra pessoa que também está aprendendo e vai se beneficiar com aquele conhecimento que você compartilhou. Então, assim, Uhum. às vezes eu também tinha esse pensamento logo no começo de, já tem muita gente boa por aí, já tem muita gente compartilhando conhecimento, vai ser só mais um e não vai adiantar. Não, me ajudou bastante. Muitas pessoas ainda hoje vêm falar comigo no LinkedIn, eu recebo oportunidades pelo LinkedIn, às vezes por um vídeo meu ou por um artigo que eu publiquei lá. Então, assim, se para você é mais difícil porque você não vem dessa área, então faça aparecer a oportunidade. Mostre que Uhum. você tem o conhecimento, que você pode entrar na área, compartilhe conhecimento, porque isso me ajudou demais. Me ajudou Uhum. muito. Eu lembro que eu recebi uma oportunidade para dar aula em uma Uhum. faculdade, porque a pessoa viu um vídeo meu no YouTube e gostou da forma Uhum. como eu estava explicando o assunto e veio falar comigo. Me fez um convite para ser professora. Então, assim, às vezes a gente acha que não vai dar em nada, mas a gente tá ali, a gente tá mais aquela coisa, né? Quem não é visto não é lembrado. Então, a gente Lembrado, verdade. precisa participar ativamente aí e mostrar que a gente está apto, sim, para assumir determinada vaga. Então, você acredita mesmo assim, que o portfólio foi muito importante para você chegar onde você chegou hoje, né, Fernando? Sim, com certeza, com certeza. Eu já recebi assim várias oportunidades, até mesmo freelancer, né? Fernanda, você pode pegar um projeto aqui, tem um projeto tanto na área de visualização como na área de data science, já apareceram vários projetos. Acho que é um caminho também aí a seguir. Se nenhuma empresa tá olhando para você, se nenhuma empresa lhe chama,
tem aí consultoria, você pode ter sua própria empresa. Se nenhuma empresa lhe chama, seja você a empresa. Então, vá lá e mostre seu serviço, mostre que você pode, porque apareceram para mim várias oportunidades de consultoria também, de criar um algoritmo e colocar lá em produção, de olhar uma base de dados, de criar um painel. Algumas eu aceitei e, assim, me ajudaram bastante também. Hoje eu não estou pegando muito consultoria, estou focada no meu trabalho, mas eu já peguei algumas consultorias, já trabalhei bastante dando consultoria aí, criando Legal. relatório, fazendo essa parte de ciência de dados mesmo, de pegar os dados lá e analisar e criar um algoritmo. Então, assim, é um outro caminho que você pode seguir. Você pode abrir sua própria empresa e prestar consultoria e se dar bem com isso, porque é uma outra área aí cheia de oportunidades. Bacana. E você chegou a atuar como consultora, né? E como é que você... E fala um pouquinho disso, Fernando. Como é que você pegava os projetos? Você pegava só projetos que chegavam até você? Você chegou a usar alguma plataforma de freelance ou não? Não, geralmente chegava através do LinkedIn mesmo, ou então alguém que me conhecia e indicava o meu trabalho, alguém que eu já trabalhei indicou para uma outra empresa. Teve um professor meu, na época eu estava fazendo curso técnico, e aí um professor do curso, ele era dessa parte de redes, né, e ele tomava conta aí da parte de infraestrutura de uma empresa aqui de Pernambuco, e aí o sócio da empresa perguntou se ele conhecia alguém que fizesse relatório, que ele queria pegar lá as planilhas, as bases de dados que eram usadas e criar alguns relatórios para melhorar lá a tomada de decisão deles. E aí esse professor me indicou, ele já sabia que eu trabalhava com o Power BI e tudo mais, e ele me indicou e eu fui. Eu lembro que essa foi a minha primeira consultoria. Então, passei um tempo nessa consultoria e aí depois meio que foi aparecendo assim, uma pessoa me chamava no LinkedIn, perguntava se eu pegava consultoria, se eu fazia freelancer, aí eu ia, aí essa pessoa já gostava, já indicava para outra pessoa e às vezes era para dar treinamento também. Ah, Fernanda, você dá treinamento, a gente está precisando de um treinamento aqui de Power BI, um treinamento de Python para análise de dados, você pode dar esse treinamento? Então, foi assim, meio que foi chegando as oportunidades e eu fui agarrando ali. Foi um momento que eu vi ali que dava para aprender muito sobre o mercado, sobre consultoria e tudo mais, até mesmo para me preparar para seleção, né, lá na frente, se eu fosse participar. Então, foram chegando as oportunidades e eu fui agarrando. E é por isso que eu digo, se você se dedicar ao portfólio, a mostrar conhecimento e tudo mais, principalmente no LinkedIn, vai aparecer. Pode ter certeza que vai aparecer a oportunidade. Massa, que legal. Interessante demais, Fernanda. E aqui, vamos lá, vamos falar um pouquinho da sua posição hoje, né? Foi o seu segundo trabalho como cientista de dados. Como é que foi a seleção? Para qual cargo você foi contratada? Fala um pouquinho disso aí, por favor. A seleção era para analista, né, na área de Analytics Sênior, meio que não tem essa posição cientista de dados, né? Todo mundo da área de Analytics, e dentro da área de Analytics ali tem o pessoal que é de visualização, que é mais de visualização, tem o pessoal que é mais de ciência de dados. Então, hoje eu estou como um analista sênior nessa área de Analytics, é uma consultoria também, então já estou no meu terceiro projeto, e o projeto que eu estou hoje é 100% Data Science, então a gente está trabalhando ali com Machine Learning, e a entrevista, o processo, na verdade, não teve case, né? Não teve desafio, mas teve uma entrevista técnica. Então, foram duas pessoas me entrevistando, onde uma me fazia perguntas ali mais voltado para Power BI, que era uma habilidade que eles queriam, né? E a outra voltado mais para a parte de ciência de dados, para machine learning. Então, ele me fez perguntas sobre quando e onde usar determinado algoritmo, quando que vai ser um classificador, quando que vai ser um regressor, quando que a gente usa agrupamento,
quando que a gente vai aí para supervisionado, não supervisionado. Então, me fizeram algumas perguntas técnicas e depois, né, eu recebi o resultado que eu passei. Então, tem hoje tem essa parte lá muito forte em ciência de dados, e aí meio que é onde eu estou, sabe? Nessa parte de ciência de dados, mas também, às vezes, aparece oportunidade para visualização de dados e eu consigo atuar também. Então, por ser uma posição sênior, eles queriam a pessoa que tivesse esse perfil aí de poder participar tanto ali de projeto de Power BI como projeto de ciência de dados. Nossa, Então, hoje eu estou em um de ciência de dados, mas antes eu estava em um de visualização com Power BI. nossa, legal, bacana, muito interessante. Fernando, e como é que é assim, o seu dia a dia hoje? A gente já estava conversando aqui um pouquinho antes de começar o podcast, e eu lembro que você falou sobre que hoje você tem algumas reuniões em inglês. Como é que anda essa questão aí? A gente tem por estar trabalhando home office, né? A gente tem a nossa daily diária aí, onde debate ali todo mundo, a equipe toda, tem o pessoal de engenharia de dados, o pessoal de ciência de dados. Então, a gente debate ali algumas questões, tira algumas dúvidas e fala como é que está o andamento do projeto. Durante o dia, eu passo a maior parte do dia realmente explorando os dados. No início do projeto, a gente sempre tem essa parte, né, que eu já falei também, de entendimento do negócio, como é que funciona o processo, o que é necessário ser visto, o que é importante, quais são as features ali importantes quando a gente for mexer nos dados, colocar a mão na massa. Então, tem essa etapa. E aí, agora eu estou muito na parte de mexer nos dados mesmo, de entender os dados. E tem uma outra pessoa também de ciência de dados que está comigo nesse projeto, então a gente trabalha em conjunto Uhum. e vai trabalhando, e sempre que tem alguma dúvida ou precisa de um help em alguma coisa, a gente chama lá no Teams, que é a ferramenta que a gente usa, faz uma call e, eu não estou conseguindo rodar esse código aqui, está dando erros, tem como me ajudar? Tu já fez, já se deparou com isso? E aí a gente Uhum. entra lá e resolve junto. Então, assim, é muito colaborativo, sabe? Aí não tem isso de ficar empancada ali com um código que não está rodando. A gente já chama ali quem pode Já ajudar resolve. e já resolve. E Uhum. aí a gente está nessa parte de análise exploratória, lá na frente vai ter essa parte do algoritmo, de colocar, de rodar um algoritmo lá de machine learning. E é sempre Uhum. assim, trabalhando em equipe, e todo dia a gente tem a nossa reunião para a gente falar, né, como é que está o andamento do projeto, e tem as nossas entregas semanais. Que legal. Bacana, muito massa mesmo. O seu dia a dia é bem cheio, a ideia está trabalhando muito mais agora por conta da pandemia, né? É bem cheio, Quem acha que o home office vai trabalhar menos, vai não. Trabalha É muito muito mais, né? trabalho. Oxe, a gente trabalha bem mais. Eu tenho que me policiar, senão eu continuo ali trabalhando, da hora de largar e eu vou indo. Aí eu tô me policiando agora, tô colocando meus alarmes para não, é hora de parar, de descansar, porque senão a gente para de ter vida social, né? A gente para de, tipo, eu parei de me exercitar por um tempo. Eu gosto muito de andar de bicicleta também, então eu estava andando de bicicleta. Ah, é, lembro. Você E até falou, né, que ia começar. isso, comprei uma bike, aí eu disse, não, comprei e vou aqui colocar minha meta para eu não parar. Aí todo dia agora, quando dá ali o meu horário, eu digo, acabou, vou andar de bicicleta, ou então vou fazer algum outro exercício aqui mesmo, mas para cuidar da saúde também, né? Se a gente ficar Claro. só trabalho, 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 uma hora o corpo vai cansar. Não tem como. E aí eu tô nesse negócio aí de me policiar para também não trabalhar demais, porque com home office, se a gente bobear, a gente trabalha 12 horas aí e vai-se embora. Legal. Muito bom, Fernanda. Olha, muito legal aqui a nossa conversa. Eu queria que, a gente está caminhando para o final aqui, Fernanda. Eu queria que você falasse um pouquinho, assim, para quem está começando a área,
para a mulherada. Eu acho que nessa área de ciência de dados, de engenharia de dados, né, eu vejo poucas mulheres ainda, né, no Brasil. Então, eu acho que você vem sendo uma das pioneiras aí, assim, participando de comunidades, né, eu vejo que você participa de comunidades, dando palestras, e sempre uma inspiração para as mulheres. Você poderia falar um pouquinho, assim, para quem quer começar, dar uma dica, né? Imagina que você está falando para a Fernanda de 2018, que estava lá no início, né? E tem muita mulher que pergunta também, essa área fez pouco mulher, o que você acha disso? Então, a dica que eu dou, e assim, eu acho que eu já toquei muito nessa tecla aqui, é que a primeira é não desistir. Eu realmente tinha esse pensamento de que programar não era para mim. Muita gente pensa também, programar não é coisa de mulher. E se a gente parar, eu li até uma matéria ontem, ou foi antes de ontem, que falava justamente isso, né? Por que que as mulheres se tornaram minoria em algo que antigamente elas eram maioria? Se a gente for olhar o primeiro código, ele foi escrito por uma mulher. Uhum. Então, a gente for olhar aí a história da computação, nem sempre foi assim. Começou a ser assim ali em meados dos anos 2000, né, que a gente começou a ter uma minoria nas turmas de ciência da computação. E é muito também pela cultura, né, que a gente tem de que menino vai jogar videogame, menina vai brincar de boneca. Então a gente cresce aí com esse pensamento de que a tecnologia não é para gente. E Uhum. não é isso. Eu acho que lugar de mulher é onde ela quiser. Uhum. Então, eu tinha isso também. Eu sou essa pessoa que achava que que programação não era para mim, que eu não ia conseguir programar. Então, é aquela coisa. A primeira dica que eu dou é não desista. É para você sim, você consegue, qualquer pessoa consegue. Basta querer. Então, eu costumo falar também que às vezes, sempre quando a gente está saindo da nossa zona de conforto, é um pouco mais difícil, né? Então, eu vou aprender a programar, é algo que eu nunca vi na vida. Vai ser fácil de cara? Não vai. Mas assim, é tentar um dia após o outro. Isso acontece comigo até hoje. Às vezes eu pego um assunto novo para ler ou algo novo para aprender, eu leio, não entendo nada. O que é que eu faço? Uhum. Desisto? Não. Eu deixo lá, vou descansar, no outro dia eu pego e vou ler de novo. E aí eu já entendo Uhum. alguma coisa, já entendo 10%. Aí no outro dia tento de novo. Vai chegar o dia que a gente vai dizer: agora sim está fazendo sentido. Agora eu sei porque que eu tenho que usar isso. Eu lembro que quando eu estava começando a estudar ciência de dados, eu ficava muito em dúvida sobre que algoritmo usar. Quando que era um classificador, quando que era um regressor. Eu não sabia Uhum. bem, sabe? Era confuso isso na minha cabeça. Eu ficava assim, Sim. gente, mas quando é que eu uso regressão? Quando é que eu uso classificação? Não estou entendendo, não sei. E aí, eu fui estudando um pouquinho todo dia, até o dia que eu disse: agora sim, se eu quero prever um número contínuo, é regressão. Se eu quero prever aqui uma categoria, é uma classificação. Então, vai chegar o dia que vai fazer sentido. Não é algo assim, vou ler hoje, vou aprender a programar hoje, vou assistir uma aula, sou programadora. Não, é Conhecimento leva dia. tempo, né? Isso leva tempo, requer tempo. Então, assim, outra coisa que eu digo é participar de comunidades, fazer networking. Eu comecei a estudar Python também quando eu fui para o primeiro encontro que eu fui do PyLadies, né? Da PyLadies, que é a comunidade de mulheres que programam em Python. E aí, quando eu cheguei lá, eu vi que tinha um monte de mulher que programava em Python. E eu fiquei, cara, como é que eu não conhecia isso antes? Como é que eu não Né? sabia? Eu já deveria ter começado faz tempo. Então, assim, fiz amizade com essas mulheres, faço parte do Palheiros hoje, ativamente. Então, conversar com outras mulheres da área, fazer esse network, pedir dicas. Qual é a dica que você dá? Tem algum livro que eu possa ler? Por onde eu começo? E, assim, isso fez total diferença na minha carreira, pode ter certeza. Em participar de comunidade, em conversar com outras pessoas. Então, eu vi que eu não estava sozinha. Então, se você é mulher e se você acha que você está sozinha, você não está. Tem um monte de mulher bacana, muito boa no mercado, trabalhando, programando. Eu podia citar vários nomes aqui.
Então, eu acho que assim, o importante é dar o primeiro passo. É você querer, é você começar. E aí, não desistir. Não desistir na primeira dificuldade, não desistir no primeiro não desistir no código que dá errado, que às vezes uma amiga minha foi começar a aprender a programar e todo dia eu lembro que ela chegava e falava, não, Fernanda, dá não, deu errado de novo, o código não roda. E eu fazia, mas cara, é assim com todo mundo, não se preocupa, dá errado com todo programador. E o erro tá ali para ajudar a gente. Aí eu peguei ela e chamei ela e disse, se a gente parar para olhar, tá aqui o erro dizendo que foi que errou. Um erro, por exemplo, um exemplo, vai ter lá, sintaxe inválida. A gente errou a sintaxe, então vamos olhar o que foi que a gente errou. Ah, não era ponto e vírgula, era 2 pontos. Tá lá, descobrimos. Então, assim, tem gente que acha que programar tem que decorar todos os comandos, tem que decorar tudo, tem que saber. Não precisa. Programador programa com o Stack Overflow aberto. Eu não sei todos os comandos, eu não sei. Às vezes eu lembro que existe o comando, mas eu não sei qual é. Eu vou e boto no Google. Eu sei que lá vai dizer qual é o comando. Então, assim, a gente não é expert, a gente não tem tudo decorado, a gente não decorou tudo, a documentação está lá para isso, para ajudar a gente. Então, o conselho que eu dou é esse, não desistir, um passo a cada dia e participar de comunidade, conversar com outras mulheres, trocar essas experiências que pode ter certeza que vai dar certo. E montar o portfólio. Massa, fechou. Uma grande aula, né, que você deu nessa resposta aí. Muito bom, Fernando. Foi muito bom mesmo. Pessoal, é isso, Fernando, é isso. Eu vou encerrar aqui o podcast para não ficar tão grande, né? Mas acho que já você soltou aqui muita coisa de valor, muito insight da sua experiência, tá? Muito obrigado mesmo. Acho que a galera vai adorar esse podcast. Inclusive, eu quero aqui deixar um convite público aí para as meninas do Painage, né? Você vai me indicar depois quem que eu vou chamar aqui para o pessoal do Painage. Tem muito interesse de bater um papo, de entrevistar ela. Embora. Tem muita gente bacana com muita história boa para contar. Fechou, muito bom. Fernanda, muito obrigado aí mais uma vez pela sua participação, viu? Sucesso. Eu que agradeço. Agradeço demais, quero agradecer aqui publicamente também. O Minerando Dados me ajudou muito. Então, assim, a comunidade também, né? Os alunos do DSZ, tem o grupo lá, todo mundo se ajuda, todo mundo é unido. Então, assim, aprendi e aprendo muito ainda hoje. Então, queria agradecer aqui e só gratidão. Fechou, muito obrigado. Tamo junto, viu? Obrigada.